No auditório lotado da escola secundária de Lisboa, o silêncio foi quebrado por um grito estridente: fora daqui, seu desviado. O novo professor de literatura, Miguel Santos, sentiu o impacto como um soco no estômago ao ver o pino arco-íris em seu peito ser apontado por um grupo de pais furiosos. Sem que ninguém soubesse, Miguel era o anônimo dono do fundo que havia salvo a escola da falência apenas meses antes, uma revelação que viraria o mundo deles de cabeça para baixo. Miguel parou no meio do corredor, o coração acelerado, enquanto os olhares se voltavam para ele. Ele havia chegado à escola há apenas uma semana, cheio de ideais e determinação para ensinar literatura portuguesa com paixão. Mas agora, enfrentava uma multidão hostil, liderada por Dona Maria, uma mãe conservadora conhecida por sua influência na Associação de Pais. Como ousam contratar alguém assim? Ele vai corromper nossas crianças, ela vociferava, apontando o dedo acusador. Miguel tentou manter a compostura, mas por dentro, uma tempestade de emoções o consumia. Ele se lembrava das noites em claro, lutando contra sua própria identidade, escondendo quem era para sobreviver em uma sociedade que ainda via o amor entre homens como um pecado. A reunião de pais havia começado de forma rotineira, com discussões sobre o currículo e eventos escolares. Miguel, de 32 anos, alto e magro, com olhos castanhos expressivos, havia sido apresentado como um novo professor. Ele usava o pino arco-íris discretamente, um símbolo de orgulho que carregava desde a universidade. Mas quando Dona Maria o notou, o inferno se instalou. Isso é propaganda. Ele está promovendo a homossexualidade, ela gritou, incitando os outros. Alguns pais assentiram, outros murmuraram desconfortáveis, mas ninguém o defendeu abertamente. O diretor, Sr. Oliveira, um homem de meia idade com bigode grisalho, hesitou, olhando para Miguel com uma mistura de pena e medo. Talvez seja melhor você se explicar, professor Santos, disse ele, sem convicção. Miguel respirou fundo e deu um passo à frente. Senhores pais, o pino que uso representa diversidade e aceitação. Não é propaganda, é parte de quem eu sou. Eu vim para ensinar literatura, para inspirar seus filhos a pensarem criticamente sobre o mundo. Mas suas palavras foram afogadas em vaias. Um pai, um homem robusto chamado João, levantou-se. Meu filho não precisa de lições sobre isso. Tira esse pino ou vá embora. Miguel sentiu uma lágrima teimosa escorrer, mas a enxugou rapidamente. Ele pensou em sua família, em seu pai, um pescador aposentado em Porto, que nunca aceitaria sua orientação sexual. Filho, homem de verdade casa e tem família, ele sempre dizia. Miguel havia escondido sua vida por anos, namorando em segredo, temendo o julgamento. Enquanto a multidão se agitava, Miguel recordou como tudo começou. Ele crescera em uma família católica tradicional, onde a missa dominical era obrigatória e qualquer desvio era punido com silêncio gelado. Aos 18 anos, na universidade, ele se apaixonou por Tiago, um colega de curso. Foi um amor intenso, mas breve, terminado por medo de exposição. Tiago queria viver abertamente, mas Miguel, aterrorizado com a rejeição familiar, terminou tudo. Você está escolhendo o medo em vez do amor, Tiago havia dito, partindo seu coração. Anos depois, Miguel se tornou professor, encontrando consolo nos livros de autores como Fernando Pessoa, que falavam de identidades fragmentadas. Mas agora, naquela escola em Lisboa, o passado o alcançava. Dona Maria continuou, vamos boicotar as aulas dele. Nossas crianças merecem professores normais. Miguel viu alguns alunos no fundo do auditório, olhares curiosos e confusos. Um deles, Pedro, de 16 anos, parecia particularmente afetado. Pedro era um aluno brilhante, mas introvertido, e Miguel suspeitava que ele lutava com questões semelhantes. Professor, ignore eles, Pedro murmurou baixinho quando passou por ele mais tarde. Mas o dano estava feito. O diretor chamou Miguel para uma reunião privada. Eu sinto muito, mas a pressão é grande. Talvez seja melhor remover o pino por enquanto. Miguel saiu da escola atordoado, caminhando pelas ruas de Alfama, com seus azulejos coloridos contrastando com sua dor interna. Ele pensou no fundo que criara anonimamente. Após herdar uma pequena fortuna de um tio distante, ele investira em educação, salvando aquela escola da chiusura iminente devido a cortes governamentais. Ninguém sabia que era ele queria que fosse um ato puro, sem reconhecimento. Mas agora, enfrentando humilhação, ele se perguntava se revelaria a verdade.
Qual o preço da dignidade, pensou, enquanto o sol se punha sobre o Tejo. Naquela noite, em seu apartamento modesto, Miguel recebeu uma ligação de sua mãe. Filho, ouvi rumores sobre problemas na escola. O que está acontecendo? Ele hesitou, mas contou uma versão editada. Só uma discussão sobre o currículo, mãe. Ela suspirou. Seja cuidadoso, Miguel. Seu pai está fraco, não aguenta escândalos. O pai dele sofria de problemas cardíacos, e qualquer stress poderia piorar. Miguel desligou, sentindo o peso da dupla vida. Ele abriu um vinho tinto e pensou em André, seu namorado secreto há 2 anos. André era um artista, livre e assumido, que pressionava Miguel a se abrir. Você não pode viver assim para sempre, André dizia. Mas Miguel temia perder tudo, família, carreira, respeito. No dia seguinte, a humilhação escalou. Cartazes anónimos apareceram na escola, fora o professor gay. Alunos riam nos corredores, e Miguel se sentia exposto, vulnerável. Durante a aula, ele tentou focar em Os Maias, de Eça de Queiroz, discutindo temas de hipocrisia social. A sociedade julga pelo que vê, não pelo que é, ele disse, sua voz tremendo. Pedro ergueu a mão. Professor, e se alguém esconde quem é por medo? Miguel pausou, tocado. Então, essa pessoa paga um preço alto pela paz falsa. Após a aula, Pedro se aproximou. Eu acho que sou como você. Miguel congelou, o conflito ético o atingindo. Como professor, ele devia apoiar, mas como homem escondido, temia as consequências. Pedro, fale com um conselheiro. Eu estou aqui se precisar. Mas por dentro, Miguel se debatia. Ajudar Pedro significava arriscar mais exposição. Enquanto isso, Dona Maria organizava uma petição para demitir Miguel. Ela era viúva, devota à igreja, e via a homossexualidade como uma ameaça à moral familiar. Seu filho, Luís, era aluno de Miguel e um valentão conhecido. Luís havia sido o primeiro a espalhar rumores sobre o PIN. Mãe, ele é esquisito, dissera Luís, alimentando o fogo. Miguel decidiu confrontar o diretor. Senhor Oliveira, eu não vou remover o PIN. É parte de mim. O diretor suspirou. Então, prepare-se para as consequências. A associação de pais é poderosa. Miguel saiu, determinado, mas assustado. Ele ligou para André. Eu preciso de você. André veio, e eles passaram a noite conversando. Você tem que lutar, Miguel. Ou vai se arrepender. Mas Miguel hesitava, pensando no pai doente. A tensão crescia, e Miguel sentia o isolamento. Amigos da universidade o apoiavam em privado, mas publicamente, silêncio. Ele se perguntava se valia a pena. Talvez eu deva renunciar, pensou. Mas então, lembrou do fundo, ele salvara a escola, pagando salários atrasados, reformando salas. Revelar isso mudaria tudo, mas a que custo? Expor sua riqueza poderia atrair inveja, e sua anonimidade era sua proteção. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Miguel. A petição de Dona Maria ganhava assinaturas, e o diretor o chamou novamente. Professor Santos, a situação está insustentável. Pais estão ameaçando retirar os filhos. Miguel sentou-se, as mãos tremendo. E se eu provar que sou indispensável? O diretor riu amargamente. Como? Você é novo aqui. Miguel mordeu a língua, o segredo queimando dentro dele. Em casa, André tentava convencê-lo. Revela o fundo, Miguel. Mostre que você salvou eles. Mas Miguel balançava a cabeça. Não é sobre dinheiro. É sobre aceitação. Se eu usar isso como arma, perco o ponto. André, frustrado, saiu batendo a porta. Você está se destruindo. Miguel ficou sozinho, questionando suas escolhas. Ele se lembrava de sua juventude, quando seu pai o pegou lendo um livro sobre direitos LGBT. Isso é lixo americano, o pai gritara, jogando o livro fora. Desde então, Miguel escondeu tudo. Na escola, as coisas pioraram. Luís, filho de Dona Maria, confrontou Miguel no corredor. Você não pertence aqui, seu maricas. Miguel ignorou, mas por dentro,
a raiva fervia. Pedro viu a cena e defendeu: deixe-o em paz. Luís riu: ah, você também é um deles. Pedro corou, fugindo. Miguel seguiu Pedro até o banheiro, onde o encontrou chorando. Professor, eu não aguento mais. Meus pais são como Dona Maria. Miguel abraçou metaforicamente com palavras: você não está sozinho. Mas precisa ser forte. Ajudar Pedro era arriscado, se soubessem, acusariam Miguel de influência indevida. Enquanto isso, Dona Maria visitava o pai de Miguel em Porto, sabendo da conexão familiar através de fofocas. Seu filho está causando problemas em Lisboa. Ele usa símbolos pecaminosos. O pai de Miguel, enfraquecido, ligou para ele furioso. O que é isso que ouvi? Você me envergonha. Miguel negou: pai, é só um pino de diversidade. Mas o pai cortou: venha para casa e arrume isso, ou não volte mais. O coração de Miguel se partiu, o preço da autenticidade era perder a família. André voltou, arrependido. Desculpe, amor. Mas veja, isso está-te matando. Eles conversaram até madrugada, Miguel confessando seus medos. Eu amo você, mas temo o mundo. André beijou sua testa: o mundo muda quando lutamos. Inspirado, Miguel decidiu enfrentar a associação de pais na próxima reunião. A reunião foi caótica. Dona Maria apresentou a petição com 200 assinaturas. Ele deve ir embora. Miguel levantou-se: eu ensino valores de empatia e respeito. Meu PIN não muda isso. João, o pai robusto, rebateu: mas muda como vemos você. Miguel sentiu a traição, ele salvara empregos daqueles pais indiretamente através do fundo. Após a reunião, Miguel encontrou uma carta anônima: saia ou sofrerá. Ele tremeu, mas decidiu investigar. Descobriu que Luís era o autor, com a ajuda de amigos. Confrontou Luís em particular: por quê? Luís zombou: porque você é fraco. Miguel viu o reflexo de sua própria insegurança em Luís, talvez o garoto lutasse com algo similar. A pressão familiar aumentou. Sua mãe ligou chorando: seu pai teve um episódio cardíaco por causa disso. Miguel viajou para Porto, encontrando o pai na cama. Filho, por que você faz isso? Miguel hesitou, então confessou: pai, eu sou gay. Sempre fui. O pai virou o rosto: saia da minha vista. Miguel saiu devastado, o preço da verdade doendo profundamente. De volta a Lisboa, André o consolou, mas Miguel questionava tudo. Vale a pena? Pedro procurou: professor, graças a você, eu falei com meus pais. Eles estão tentando entender. Isso deu esperança a Miguel, mas a escola o suspendeu temporariamente. Até resolvermos, disse o diretor. Miguel, isolado, pensou no fundo. Revelá-lo poderia salvá-lo, mas mudaria a narrativa de luta por direitos para uma de poder financeiro. Ele debateu internamente: integridade versus sobrevivência. A suspensão de Miguel foi o catalisador para mais drama. Jornais locais pegaram a história: professor gay humilhado em escola de Lisboa. Comentários online variavam de apoio ao ódio. Miguel leu tudo, cada palavra cortando como faca. André o forçou a desligar o computador: isso não ajuda. Mas Miguel obcecava, questionando-se sua decisão de usar o PIN fora egoísta. Pedro, inspirado, começou um clube de diversidade na escola, mas foi reprimido. Não autorizado, disse o diretor. Pedro confrontou Dona Maria: senhora, o professor me ajudou a me aceitar. Dona Maria ficou chocada: ele te influenciou. Ela acusou Miguel de manipulação, escalando o conflito. Miguel, em casa, recebeu uma visita surpresa de Tiago, seu ex da universidade. Ouvi sobre você. Estou orgulhoso. Tiago agora era ativista LGBT em Lisboa. Eles conversaram, revivendo memórias. Você me deixou por medo, disse Tiago. Miguel admitiu: e paguei caro por isso. Tiago incentivou: luta agora. Revela o fundo se precisar. Mas Miguel resistia. Quero ser aceito por quem sou, não pelo dinheiro. Tiago saiu, deixando Miguel pensativo. Naquela noite, sonhou com seu pai, implorando perdão.
O pai ligou dias depois. Filho, eu pensei. Venha falar. Miguel viajou novamente, encontrando o pai mais calmo. Eu não entendo, mas você é meu filho. Foi um passo pequeno, mas significativo. A mãe chorou de alívio. Miguel sentiu uma fresta de esperança, mas o preço da espera fora alto, saúde do pai deteriorada. De volta, a escola marcou uma audiência. Dona Maria testemunhou, ele é uma ameaça moral. Miguel defendeu-se, eu salvo vidas ensinando aceitação. Pedro testemunhou a favor, ele me salvou. O diretor hesitou, mas a maioria votou contra Miguel. Desesperado, Miguel revelou o fundo. Eu sou o doador anônimo que salvou esta escola. Silêncio chocado. Dona Maria empalideceu, provas. Miguel mostrou documentos. A revelação virou o jogo, pais que deviam salários pagos pelo fundo sentiram culpa. João pediu desculpas, não sabíamos. Mas Miguel rebateu, e se não fosse rico? Ainda me humilhariam. O dilema ético pairava, aceitação condicionada ao poder. A revelação do fundo causou um terremoto na comunidade. O diretor reintegrou Miguel imediatamente, mas o dano emocional persistia. Dona Maria, humilhada, retirou a petição, mas murmurava, dinheiro não compra moral. Miguel sentiu vitória vazia, ele queria respeito genuíno, não gratidão forçada. André celebrou, você venceu. Mas Miguel duvidava, a que custo? Agora sou o professor rico gay. A mídia amplificou, entrevistas, debates sobre direitos LGBT em Portugal. Miguel se tornou símbolo involuntário, pressionado por ativistas como Tiago. Em casa, seu pai melhorava, mas a relação era tensa. Você escondeu isso também? Perguntou o pai sobre o fundo. Miguel explicou, queria ajudar sem elogios. O pai assentiu, talvez eu esteja errado sobre você. Pedro floresceu, o clube aprovado. Mas Luís, filho de Dona Maria, reagiu mal. Ele vandalizou a sala de Miguel, escrevendo insultos. Confrontado, Luís confessou, eu tenho medo de ser como você. Miguel viu a oportunidade, medo não define você. Luís chorou, revelando lutas internas. Miguel o orientou discretamente, pagando o preço de mais exposição. Dona Maria descobriu e acusou Miguel de interferência. Você está convertendo meu filho. Ela ameaçou o processo. Miguel debateu, desistir ou lutar. Escolheu lutar, contratando advogado. A tensão com André cresceu. André queria publicity, vamos nos casar abertamente. Miguel hesitava, não estou pronto. André saiu, então, talvez não estejamos. Sozinho, Miguel refletiu sobre escolhas. Ele visitou Tiago, você tinha razão anos atrás. Tiago sorriu, ainda dá tempo. Mas Miguel escolheu André, ligando, eu te amo. Vamos tentar. A audiência judicial veio. Dona Maria testemunhou emocionalmente, ele destruiu minha família. Miguel rebateu, eu ajudei seu filho a se encontrar. O juiz decidiu a favor de Miguel, citando leis antidiscriminação portuguesas. Vitória, mas Dona Maria sofreu, Luís se distanciou dela. Ela questionou suas crenças, visitando Miguel, talvez eu esteja errada. Um momento de redenção, mas tardio. Miguel pagou caro, saúde mental abalada, relação familiar frágil, amor testado. X. Com a vitória legal, Miguel retornou à escola como herói relutante. Alunos o aplaudiam, mas ele sentia o peso. Não sou herói, sou humano, disse em aula, discutindo literatura sobre identidade. André voltou, eles reconciliaram. Vamos devagar, concordaram. Mas a sociedade ainda julgava, olhares nos restaurantes, comentários online. O pai de Miguel veio a Lisboa, uma surpresa. Filho, eu aceito você. Lágrimas fluíram, reconciliação custosa, após anos de dor. Pedro se assumiu publicamente, inspirado por Miguel. Obrigado, professor. Mas Luís lutava, Dona Maria o mandou para terapia conservadora, causando mais conflito. Luís fugiu, procurando Miguel. Ajude-me. Miguel arriscou,
abrigando-o temporariamente, chamando serviços sociais. Dona Maria furiosa, você roubou meu filho. Mas Luís testemunhou, ele me salvou. Dona Maria quebrou, admitindo preconceitos enraizados na educação religiosa. Ela começou a mudar, lendo sobre LGBT. Tiago convidou Miguel para um evento ativista. Fale sua história. Miguel aceitou, compartilhando dores e vitórias. Aplausos, mas exaustão. André propôs, case comigo. Miguel, após reflexão, disse sim. Planejamento discreto, mas notícias vazaram, trazendo mais escrutínio. A escola prosperava com o fundo, mas Miguel questionava anonimato perdido. Valeu, pensou. Conflitos internos persistiam, Miguel sonhava com vidas alternativas, sem luta. Mas acordava grato pelas mudanças. O casamento de Miguel e André foi simples, em uma capela em Sintra, com família e amigos. O pai de Miguel compareceu, um gesto enorme. Estou orgulhoso, disse. Mas ausências notáveis, Dona Maria declinou, ainda processando. De volta ao ensino, Miguel incorporou temas LGBT no currículo, com aprovação. Pedro se formou, indo para a universidade como ativista. Luís, reconciliado com a mãe, encontrou paz. Mas tragédia veio, o pai de Miguel sofreu um infarto fatal. No funeral, Miguel culpou o estresse passado. Minha verdade o matou, questionou. A mãe consolou, não, filho. Ele morreu em paz com você. André apoiou, você deu a ele tempo para mudar. Mas a culpa persistia, um preço eterno. Anos depois, Miguel escreveu um livro sobre sua jornada, inspirando outros. A escola nomeou uma sala em sua honra, mas ele via além, mudanças sociais lentas em Portugal. Refletindo, Miguel viu as escolhas, esconder ou revelar, cada uma com custos. Ele escolheu a autenticidade, pagando com dor, mas ganhando liberdade. E você, leitor? Esconder a verdade para proteger os amados é uma escolha moralmente correta, ou uma traição a si mesmo?